Paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Saudação linda. Paz do Senhor. Shalom. Adonai. Capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Quem for encontrando, por favor, se coloque de pés para a gente fazer uma releitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém? Glória a Deus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, hoje pela manhã eu falava que o presbítero Gilson ontem me disse: eu estou com dificuldade para pregar. O texto é muito rico, é muito rico esse texto, mas o presbítero disse: eu estou com dificuldade para pregar. E eu disse: não, Deus vai lhe dar graça para você entregar a mensagem que a igreja precisa ouvir. E de fato Deus o abençoou. Depois, quando ele terminou, eu falei, na sexta-feira o pastor Alcemir fez aquela pregação já expondo o livro todo, e você veio e arrematou o resto. Aí, e eu, como é que vai ficar? Como é que eu vou ficar? Mas a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. Ninguém esgota a palavra de Deus.
ninguém jamais vai chegar e dizer assim: não tem mais nada a aprender da palavra de Deus. Ninguém vai dizer isso. Ninguém. Não existe expert nas escrituras sagradas. Existem uns que conhecem um pouco mais do que outros, mas ninguém é expert nas escrituras sagradas. Às vezes uma pessoa simples dá a lição no mais instruído, porque isso depende da revelação do Espírito Santo de Deus. Não é, irmãos? Não é assim? Então, a palavra de Deus tem esse mistério. Quando Deus quer fechar, você lê e relê e não vem nada. Quando Deus quer abrir o texto para você, você começa a ler e começa a surgir, que você fica encantado assim, mas quanta coisa maravilhosa, não é? E tem momentos que parece que o livro é selado. Isso são as coisas. Mas qual é o nosso tema, pessoal? Nós nem citamos assim o nosso tema junto com a igreja. Qual é o nosso tema mesmo? Vinde às águas da salvação. Não é? A gente não citou. Vamos recitar? Vinde às águas da salvação. Glória a Deus. Eu gostaria de transformar esse tema numa pergunta. Vinde às águas da salvação como? Como? Ou então, como vir às águas da salvação? Não é? Como a gente pode ir a essas águas salvadoras? Você sabe que a salvação é um decreto de Deus. Deus, na eternidade, decretou que salvaria os homens, não todos. Sim ou não? Não todos. Alguns pensam que a salvação, todo mundo no final vai ser salvo. Tinha um amigo que eu andava com ele antes de aceitar o Evangelho. Aí eu andava com ele, fazendo alguns gestos de caridade, algumas coisas ligadas à religião. E aí ele dizia assim: Lulinha, ele era um ancião bem experimentado na religião. Ele disse: Lulinha, no final das contas todo mundo vai ser salvo, até o diabo no final vai ser salvo. Aí eu dizia: até o diabo vai ser salvo. Esse era o pensamento dele, né? Mas esse não é os pensamentos de Deus. Não, esse pensamento não é de Deus. Outros acham que Deus não sabe bem quem vai se salvar, porque Ele escolhe, mas quando chega no homem, a gente prega o Evangelho, e o cara era escolhido por Deus, mas aí de repente ele diz assim: olha, quero não, e morre sem querer, e frustra Deus, não é? Aí por isso, aí aquele que estava escolhido, não é? Que Deus pensou que ele ia se salvar e colocou o nome dele lá no livro, mas ele usou o livre-arbítrio dele, dizendo: quero não. Mas Deus vai coçar a cabeça: o que é que eu vou fazer agora? O cara não quis. Procura outro aí, pregador, procura outro, que esse cara aí, não quis. Aí eu vou para outro, o outro pregador vai para outro, vai para outro, vai para outro. Eu não quero não, outro eu não quero. A maioria não quer, não é verdade? A maioria quer? A maioria quer se salvar? Quer não, né? A gente gostaria que todo mundo se salvasse, mas a maioria não quer. Aí até que a gente encontra esse não estava no plano de Deus. Deus não estava com a intenção de salvar esse camarada, mas como ele quis, aí Deus fica muito alegre. Que felicidade, finalmente encontrei um. Finalmente eu encontrei um. Mas isso aí não está no livro da vida, bota o nome aí. Bota o nome aí, aquele não quis, esse aqui quer, então bota. Alguns acham que é assim, irmãos. Algumas pessoas pensam assim. Você sabe que tem esses pensamentos assim? Eu não acredito num pensamento desse. Eu não acredito que Deus seja capaz de errar.
de jeito nenhum, e nem frustrar o plano dele. O plano dele não pode ser frustrado. Por isso, aquele a quem ele escolheu, não é? A gente vai pregar evangelho, nós não sabemos quem, aí a gente vai encontrar pessoas que estão com sede de Deus. Esses que estão com sede, Deus diz: venha a mim e beba. Jesus disse isso: venha a mim e beba. Deus diz: vinde às águas. Então Deus chama ou convida aqueles que estão sedentos, aqueles que têm desejo de ser salvo, aqueles que sabem que a salvação é a coisa mais preciosa que existe. Jesus disse que isso é tão precioso que vale mais que o mundo inteiro. O Senhor Jesus disse assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Irmãos, então a salvação ela tem um valor extraordinário. A salvação para nós é a coisa mais preciosa que existe. Me lembro disso quando eu falo nesse tom, me lembro daquele homem que escreveu o Peregrino, um dos livros mais vendidos do mundo, depois da Bíblia. O Peregrino. Alguns crentes já leram o Peregrino. Aquele homem escreveu aquele livro numa prisão. Numa prisão. Estava preso porque estava pregando a palavra de Deus. Prenderam ele. Prometeram soltá-lo se ele mudasse a pregação. E ele não. Ali ele escreveu aquele livro. E antes, em algum tempo da vida dele, ele disse: se eu tivesse certeza da minha salvação, eu seria o homem mais feliz do mundo, ainda que eu só comesse feijão puro todo dia. Eu seria o homem mais feliz do mundo, não é? Eu creio que ele chegou o dia em que ele recebeu essa certeza, não é? Porque para escrever um livro daquele, deve ter recebido essa certeza. Ele não morreu na incerteza, ele era um crente fiel, não é? Então a salvação é isso, a coisa mais preciosa que existe. Então Deus chama quem tem sede: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Tem gente que ainda que esteja com alguma sede, talvez diga: dessa água aí eu não quero, não é? Porque a sede dele não é uma sede verdadeira, é uma sede que não é a sede de salvação, mas pode ser uma sede de algum sucesso humano, de alguma coisa, de ganhar algum dinheiro. Sede dessa natureza talvez seja isso, mas sede da salvação, quem tem sede da salvação, o Senhor recebe. O Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Então louvado seja Deus, porque aqueles que têm sede de Deus, Deus dá dessa água. Vocês se lembram daquela mulher, o nosso presbítero Melco já falou nessa noite aqui, sobre uma mulher, quando Jesus estava junto ao poço, sozinho, os discípulos foram para comprar alguma coisa no centro da cidade, e chega uma mulher para pegar água, para tirar água ali, e Jesus pede água àquela mulher. E aquela mulher diz assim: como sendo tu judeu, pede água a uma samaritana como eu? Porque não se batiam bem esse povo.
E ele diz: mulher, se tu soubesses quem é que te pede, dá-me água, tu pedirias e ele te daria água viva. Daria água que não precisaria mais, tu não teria mais sede. E aquela mulher pensa que Jesus está falando da água do poço, mas Jesus está falando de uma água diferente. Jesus disse: quem beber dessa água aí do poço voltará a ter sede. Quem beber da água da cajepa voltará a ter sede. Quem beber da água Itacoatiaia voltará a ter sede. Mas quem beber da água que o Senhor Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o Senhor chama: venha e beba dessa água, não é? E essa água nós não recebemos por dinheiro, nós não pagamos para receber dessa água por dinheiro comum. O Senhor diz na sua palavra que a gente compra essa água sem dinheiro e sem preço, sem comprar, sem dinheiro e sem preço, não é assim? No livro do Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo de número 6 está escrito assim: aquele que tem sede, aquele que tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Que coisa maravilhosa! Nós não podemos comprar a salvação com dinheiro, com real, nem com dólar, nem com libras esterlinas, nem qualquer dinheiro do mundo, por mais valorizado que ele seja. Nós não podemos comprar a salvação nem com ouro e nem com prata. Não é assim? Então o Senhor diz: venha e compre sem ter dinheiro. Oh, glória! Venha e compre sem ter dinheiro. A essas pessoas o Senhor dá. Ele dá da água da vida, e a gente pode desfrutar da salvação, porque a salvação é um ato gracioso de Deus. O Senhor salva a gente pela sua graça. Pela graça sois. E isso não vem de vós, não é? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Nem a salvação vem da gente mesmo, nem a fé vem da gente mesmo. A fé salvadora não vem da gente, é um presente de Deus. Peça fé nesta noite. Senhor, eu quero crer, eu preciso de salvação, quero ser salvo, quero ser salva. Me dê fé, me dê essa fé que pode me levar a receber a salvação, pode me levar a receber essas águas salvadoras, essa graça maravilhosa. Então o Senhor chama quem tem sede, o Senhor chama quem não tem dinheiro para comprar, dinheiro, capacidade, potencial para adquirir a salvação. O Senhor chama quem compreende isso. O Senhor disse que bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. O Senhor não está falando assim de questão de dinheiro físico. O cara pode ser um ricão e reconhecer que é humilde, que é pobre, que não tem condições de chegar diante de Deus. E tem gente pobrezinho que não tem onde morar, mas pensa que é rico e rejeita a graça de Deus. Me lembro de um irmão, ele é policial. Aí tinha aquela manzoá, se lembra ali? Que tinha uma manzoá, não era? Não tinha um negócio chamado manzoá, um posto de policial, não era aqui? Na saída de Guarabira, indo lá para Pipirituba. Então, quando inauguraram ali a estátua de Frei Damião,
Então o pessoal caminhando para lá e veio um ancião, de tardezinha, cansado. Aí ele chegou assim: meu filho, você pode me arrumar um pouco de água? Aí ele disse: posso. Aí, o senhor vem de onde? O senhor vem dali do meu padrinho Frei Damião. Ele disse: o senhor não acha que Jesus é melhor do que padrinho Frei? Aí ele disse: não quero sua água. Não quero sua água. Não, homem, venha, toma água. Quero sua água. Não. E homem, se ele tivesse falado, ele capaz de ter apanhado, né? Veja que coisa interessante, né? Veja que coisa interessante. Bom, essa pessoa pensa que é rica, né? Essa pessoa pensa que não precisa de Deus, que não precisa de Jesus Cristo. Ele precisa de Frei Damião, mas de Jesus Cristo ele não precisa. Está difícil beber dessa água. Fica difícil, não fica, beber dessa água? Porque ele acha que um homem morto, já morreu, não é? Que querem transformar por fim da força ele em santo, é mais importante do que nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fonte da água da vida, e que disse: venha a mim e beba. Louvado seja Deus. Então esse daí fica difícil beber da água, né? Que o Senhor quer dar. Tá certo? Então o Senhor chama aqueles que estão gastando seu dinheiro no que não é pão. Mas como assim, irmãos? Gastando dinheiro, suando. O que é isso aqui, irmão? Ele está correndo atrás da salvação em lugar que ele não pode encontrar. Mas ele quer ser salvo, só que ele está tateando. E muitas vezes ele gasta dinheiro assim, no âmbito espiritual, às vezes dando dinheiro para alguma obra social, que é bom, que é importante, mas que ele está com um pensamento errado, achando que aquele dinheiro que ele está dando vai contribuir para a salvação dele. Não tem muita gente assim? Que faz boas obras pensando que através daquelas esmolas, ele, quando chegar diante de Deus, Deus vai dizer: mas foi muito bonzinho, ajudou muita gente, fez muita caridade. Abra a porta para ele aí, homem. Abra a porta, não é? Deixa ele passar aqui, que essa pessoa foi muito boa. Mas não é por esse meio, não é? Então, mas tem muita gente sincera que, por ainda não saber a verdade, ele está gastando seu dinheiro pensando que através disso ele pode se salvar. Mas quando a verdade chega, quando a palavra chega, aí ele não vai mais gastar seu dinheiro naquilo que é o pão do céu, não é? Não vai mais suar atrás de ídolos. Ele vai então canalizar as coisas para o lugar certo. Para o lugar certo. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, mas nós não deixamos de praticar boas obras, porque isso está atrelado à vida de um cristão, não é? Mas nós não estamos de forma alguma pensando que através daquelas boas obras a gente vai se salvar através daquilo e menosprezar o Salvador. Não precisa de Jesus Cristo. Eu já estou fazendo aqui, eu já estou gastando o meu suor, já estou gastando meu dinheiro em outra coisa, estou investindo em outro meio de salvação. O Senhor Jesus mandou os seus discípulos, ou ele contou a história de um homem que preparou um banquete, um rei preparou um banquete e mandou os seus empregados convidar as pessoas para participar do banquete, que era do casamento do filho dele. Matou lá os bezerros, preparou um banquete muito bonito e mandou chamar os amigos.
Aí cada um deu uma desculpa: olha, diga a ele lá que me desculpe porque tem um casamento, não vou poder ir. Aí o outro disse: eu tenho um aniversário, mas não vou poder ir. Eu disse: eu não posso, que eu comprei lá fiz uma compra de uma propriedade, eu não vou poder ir. Dê desculpas lá, só desculpas. Então o Senhor mandou que ele saísse convidando pessoas que eram incapazes, pessoas que não tinham dinheiro, pessoas pobres, pessoas que viviam jogado. Ele disse: olha, sai por aí, convide os coxos, eu quero o banquete aqui cheio, a minha casa cheia, gente aleijada, não é? Gente coxo, aleijado, saia pelas esquinas, pelos becos, e traga a gente aqui para o meu banquete, porque os convidados não eram dignos. E eles saíram e convidaram, e a sala do banquete se encheu. Mas aí, quem chegava lá recebia uma roupa especial, roupa de núpcia, né? Aí o Senhor, o dono, o rei, saiu examinando os convidados, não é? Todo mundo assim e tal. Aí ele chegou num camarada que estava sem a roupa. Aí ele disse: meu amigo, como foi que você entrou aqui? Aí o cara emudeceu, perdeu a língua. Aí ele chamou os serventes: pega esse camarada, jogue ele lá fora, aonde existe trevas e ranger de dentes, não é? Jogue ele lá fora. Isso significa, irmãos, que muita gente vai querer entrar no céu sem ser por Jesus Cristo, sem ser pelo caminho verdadeiro, entrar por outra porta, por outro meio, pulando a cerca, contornando o Calvário, sem querer buscar ao Senhor, sem querer andar no caminho do Senhor, de acordo com o caminho de Deus. Aí aquele camarada foi jogado fora. E tem muita gente que vai pensar que vai se salvar indo pelo seu próprio pensamento, que é isso que o salmista Davi, o profeta está dizendo aqui, Deus está dizendo através do profeta. O que é interessante que eu notei nesse texto, lendo esse texto, olha só, ele fala do verso 1 até o verso 6, até o verso 5, é Deus falando. Quando chega no verso 6 e no verso 7, você nota que é o profeta que está falando em nome de Deus. Ele está dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não é? Essa é a palavra. Ele trouxe a mensagem, Deus usou ele, não é? Como a gente costuma dizer, usou ele em profecia, ele profetizou, depois Deus cessou, deu uma trégua, ele entrou e disse: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo. Ele começou a falar em nome de Deus, fazendo como se fosse um apelo, que a gente chama, uma espécie de apelo. Aí Deus entra novamente falando por ele: porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, não é? Eu notei isso aqui nesse texto. Então, meus queridos, Deus chama você nesta noite para você se salvar. Você quer se salvar? Você quer receber a coisa mais preciosa do mundo? E você diga: eu não tenho condições. Deus está chamando você sem condições. Você está no pensamento certo. Deus quer salvar exatamente quem pensa que não tem, quem não tem mesmo. Quem pensa que tem condição não vai chegar, não vai ter condições de se salvar, não é? E Deus dá os produtos todos que são necessários para a salvação. Ele dá a água, Ele dá o vinho, Ele dá o leite, Ele dá o pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O leite, o apóstolo Pedro diz que é a doutrina. Ele dá a sã doutrina, a palavra que gera vida. Ele dá também o vinho é um símbolo do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado.
e Ele dá água, que é a sua palavra, não é? A água tem várias simbologias na Bíblia, entre elas a palavra de Deus, não é? Que lava a gente, não é? Que lava a gente. Então, meus irmãos, que nesta noite você possa atender esse chamado do Senhor Jesus, vir às águas, não é? Você tem desejo de salvação nesta noite? Você quer ser salvo? A palavra de Deus diz que se você tem esse desejo, venha e beba. Em outras palavras, venha e receba a sua salvação. Saia daqui uma nova criatura. Saia daqui com pensamentos diferentes. Saia daqui com os pensamentos de Deus na sua mente. Saia daqui com a palavra de Deus, que é a palavra que gera. Olha só, ele diz assim, ó: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra de Deus, ela produz vida. A palavra de Deus, ela produz o alimento necessário para o nosso espírito. Confie na palavra de Deus. Confie que o Deus que está nesta noite me usando, está usando para você, para abençoar a sua vida.